Ouve, peço-te, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me responderás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E Jó 42, 4, 5. Você já sentiu que conhecia alguém profundamente, até o momento em que realmente o encontrou pessoalmente? Aquela sensação de que todas as histórias que você ouviu, todas as fotos que viu, todos os relatos que chegaram até você, simplesmente não capturaram quem aquela pessoa realmente é. É como se houvesse uma diferença abissal entre conhecer sobre alguém e realmente conhecer essa pessoa. Agora, imagine isso em relação ao próprio Criador do universo. Esta é a experiência de Jó, um homem que acreditava firmemente conhecer a Deus, um homem justo, íntegro, que temia a Deus e se desviava do mal. Alguém que ensinava outros sobre Deus, que vivia conforme os preceitos divinos, mas que após passar por uma devastadora provação, fez uma descoberta que mudou completamente sua vida. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Hoje quero falar com você sobre o momento divisor de águas na vida espiritual de qualquer pessoa. Quando passamos de apenas ouvir falar sobre Deus para realmente vê-lo com os olhos espirituais. E curiosamente, para Jó, esse momento não veio durante seus anos de prosperidade e bênçãos. Veio após a perda, o sofrimento, as perguntas sem resposta e, mais importante, após um período de aparente silêncio de Deus. Por muito tempo, Jó acreditou que conhecia a Deus, e pelos padrões humanos, ele realmente conhecia. A Bíblia o descreve como o homem mais justo do Oriente. Ele oferecia sacrifícios, intercedia por seus filhos, ajudava os necessitados. Sua teologia parecia impecável. Mas há algo profundamente humano em confundir conhecimento sobre Deus com o conhecimento de Deus. Você pode conhecer todos os versículos da Bíblia, pode recitar grandes trechos de memória, pode ter decorado os atributos divinos, participar ativamente da igreja e até mesmo ensinar outros sobre a fé. E ainda assim, não ter tido um encontro transformador com o Todo-Poderoso. Quantos de nós estamos nesse lugar hoje, conhecendo a Deus apenas de ouvir falar? Permita-me perguntar, se toda a sua teologia, seus cultos, suas orações e seus estudos bíblicos fossem removidos, o que restaria do seu relacionamento com Deus? Existe uma diferença entre possuir informações sobre Deus e ter intimidade com Ele. Uma coisa é falar de Deus. Outra completamente diferente é falar com Deus, e mais importante ainda, ouvi-lo falar conosco. O que é fascinante na história de Jó é como Deus parece silencioso durante grande parte de sua provação. Por 37 capítulos, ouvimos Jó clamando, seus amigos teorizando, mas Deus permanece em aparente silêncio. Talvez você esteja vivendo seu próprio capítulo de silêncio divino neste momento. Suas orações parecem bater no teto e voltar. Os céus parecem de bronze. Você clama, mas não sente resposta alguma. Permita-me compartilhar algo que aprendi dolorosamente. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Muitas vezes é justamente nesse silêncio que Ele está preparando seu maior trabalho em nós. Ele faz todas as coisas bonitas no seu tempo. Eclesiastes 3:11. O silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. É como o oleiro que trabalha silenciosamente na argila para produzir algo magnífico. A argila não ouve explicações, apenas sente a pressão das mãos que a moldam. Quando sentimos o silêncio de Deus, geralmente estamos passando por um destes 3 processos. Purificação. Deus está removendo algo que nos impede de vê-lo claramente. Preparação. Deus está nos preparando para uma revelação maior. Posicionamento. Deus está nos colocando onde precisamos estar para o próximo nível. Para Jó, eram os 3 simultaneamente. E talvez seja o mesmo para você hoje. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Jó 38:1. Há algo notável aqui. Deus não responde a Jó com explicações sobre seus sofrimentos.
Ele responde com perguntas. Mais de 70 perguntas consecutivas que desafiam o entendimento limitado de Jó. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Diga-me, se você sabe tanto. Jó 38:4. Parece duro à primeira vista, não é mesmo? Mas o que Deus estava fazendo era muito mais profundo do que simplesmente confrontar Jó. Ele estava quebrando algo crucial, a ilusão de que Jó poderia compreender plenamente os caminhos de Deus. Uma das barreiras mais significativas para realmente vermos Deus é nossa insistência em compreendê-lo inteiramente. Nossa mente finita tenta encaixar o infinito em categorias que possamos controlar e gerenciar. Deus não estava respondendo às perguntas de Jó, porque, para realmente ver Deus, Jó precisava primeiro reconhecer os limites de seu entendimento. Isso é libertador quando você pensa bem. Não preciso compreender todos os porquês para confiar. Não preciso ter todas as respostas para adorar. Algumas das maiores revelações de Deus vêm não quando finalmente entendemos tudo, mas quando finalmente nos rendemos à verdade de que não precisamos entender tudo. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. O que exatamente Jó viu? Ele não viu respostas para seu sofrimento. Ele viu a Deus, e isso mudou tudo. Antes, Jó via Deus através das lentes de sua teologia, sua experiência, seus pressupostos. Agora, ele via Deus como ele realmente é. Quando realmente vemos a Deus, duas coisas acontecem simultaneamente. Vemos nossa própria pequenez. Vemos sua infinita grandeza. É como olhar para o oceano e perceber ao mesmo tempo como somos pequenos diante de sua vastidão e como ele é indescritivelmente magnífico. Jó continuou: por isso me detesto e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42:6. Não era autodepreciação, mas uma saudável perspectiva de quem realmente somos diante da majestade divina. E aqui está o paradoxo divino. Quando vemos nossa verdadeira pequenez diante de Deus, encontramos nossa verdadeira grandeza como seus filhos amados. Quando nossos olhos espirituais se abrem para ver Deus como Ele é, descobrimos quem realmente somos. Como passamos do ouvir falar para o ver? Como trilhamos esse caminho transformador? A história de Jó nos dá algumas pistas importantes. Primeiro, é necessário honestidade. Jó não fingiu ter todas as respostas. Ele expressou suas dúvidas, suas frustrações, sua dor. Até quando me atormentarão com palavras e me ferirão com discursos? Jó 19:2. A intimidade com Deus não cresce no solo da pretensão, mas na terra fértil da honestidade crua. Segundo, é necessário persistência. Mesmo no meio do aparente silêncio divino, Jó continuou buscando. Mesmo que ele me mate, ainda assim esperarei nele. Jó 13:15. Ele se recusou a desistir, mesmo quando tudo parecia perdido. Terceiro, é necessário receptividade. Quando Deus finalmente falou, Jó escutou. Ele não se agarrou teimosamente às suas próprias ideias. Ele permitiu que Deus redefinisse sua compreensão. E, finalmente, é necessário rendição. Por isso me detesto e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42:6. Jó se rendeu não apenas à vontade de Deus, mas à pessoa de Deus. Ele reconheceu que Deus era maior do que suas expectativas anteriores. Existe um momento sagrado na vida espiritual quando o que sabemos sobre Deus se encontra com a experiência de quem Ele é. Quando os conceitos teológicos ganham cor, textura e profundidade através do encontro pessoal. Para muitos, esse encontro vem justamente nas horas mais difíceis da vida. É como se, nas palavras do salmista, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Salmo 23:4. Note que no vale, a promessa não é que seremos tirados da escuridão imediatamente, mas que Ele estará conosco na escuridão. Jó descobriu algo profundo.
Há uma diferença entre saber que Deus está presente teoricamente e experimentar sua presença pessoalmente. Sua teologia dizia que Deus era soberano. Sua experiência mostrou que a soberania de Deus era muito mais grandiosa e misteriosa do que ele jamais imaginou. Sua teologia dizia que Deus era justo. Sua experiência revelou que a justiça divina operava em uma escala cósmica que transcendia seu entendimento humano. A história de Jó não termina com sua rendição, termina com sua restauração. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Jó 42:12. Mas observe a sequência. Primeiro veio a visão de Deus, depois veio a restauração. Primeiro Jó viu quem Deus realmente era, e só então sua vida foi recomposta. Muitas vezes queremos as bênçãos de Deus sem passar pela transformação do encontro com Ele. Queremos a restauração sem a rendição. Mas Jó nos ensina uma lição profunda. A maior bênção não é o que Deus pode nos dar, é conhecê-lo intimamente. Quando passamos do ouvir para o ver, nossa perspectiva muda. Aquilo que parecia tão importante, nosso conforto, nossa compreensão, nossa agenda, diminui à luz da majestade divina. E aquilo que realmente importa, conhecê-lo e ser conhecido por ele, cresce exponencialmente. Permita-me fazer uma pausa aqui para perguntar: onde você está hoje? Você está no lugar de apenas ouvir falar sobre Deus, conhecendo os fatos, seguindo os rituais, mas ainda sem ter experimentado a realidade transformadora de vê-lo como ele é? Ou talvez você esteja no período de silêncio aparente, clamando como Jó, sem ouvir respostas claras? Ou quem sabe você está justamente no limiar dessa transição, começando a vislumbrar quem Deus real é além das definições limitadas que você tinha antes? Saiba que, onde quer que esteja nessa jornada, o convite permanece o mesmo. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Clamem por Ele enquanto está perto. Isaías 55:6. Pai Celestial, assim como Jó, muitos de nós te conhecemos apenas de ouvir. Temos informações sobre ti, mas ansiamos por verdadeira intimidade contigo. Nas áreas onde nos sentimos no escuro, onde teu silêncio parece ensurdecedor, ajuda-nos a perseverar. Sabemos que muitas vezes é justamente nesses períodos que estás preparando tua maior revelação. Quebra nossa ilusão de que podemos te compreender completamente com nossas mentes finitas. Ajuda-nos a nos render ao mistério da tua pessoa. Abre os olhos do nosso coração para que possamos realmente te ver, não como imaginamos que sejas, mas como realmente és, e que essa visão transforme completamente nossa perspectiva, nossas prioridades e nosso propósito. Como Jó, que possamos passar do te conhecer de ouvir para o te ver com os próprios olhos. E que essa visão restaure não apenas nossas circunstâncias, mas principalmente nosso relacionamento contigo. Em nome de Jesus, que nos revelou tua face, oramos. Amém. Estamos chegando ao final de nossa mensagem, mas não ao final da jornada. Na verdade, para muitos de vocês, isso pode ser apenas o começo. O que distinguiu Jó não foi sua teologia impecável ou sua vida moral exemplar, embora ambas fossem notáveis. O que realmente o transformou foi sua disposição em permitir que Deus se revelasse como ele realmente é, não como Jó imaginava que ele fosse. Hoje, convido você a fazer 3 coisas práticas. Primeiro, seja honesto com Deus. Como Jó, não tenha medo de trazer suas perguntas, suas dúvidas, suas frustrações. Deus é grande o suficiente para lidar com sua honestidade. Segundo, busque-o além das definições. Não se contente com fórmulas, rituais ou conhecimento de segunda mão. Clame como Moisés, mostra-me a tua glória. Êxodo 33:18. Terceiro, permita-se ser surpreendido. Muitas vezes, Deus se revela de maneiras que desafiam nossas expectativas. Como disse a C.S. Lewis, ele não é um leão domesticado. A transformação de Jó não foi apenas teológica,
foi existencial. Ele não apenas mudou o que pensava sobre Deus, ele encontrou Deus de uma forma que mudou tudo. E que essa seja a sua experiência, sua realidade e seu testemunho. Da próxima vez que você se sentir no escuro, quando as respostas não vierem facilmente, quando Deus parecer silencioso, lembre-se, talvez você esteja justamente no limiar da transição mais importante da sua vida espiritual, passando do ouvir falar para o ver com os próprios olhos. E não há testemunho mais poderoso do que aquele que pode dizer com plena convicção: eu o conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos o veem.